noite a todos. Estamos aqui para apresentar, mais uma vez, em caráter de excepcionalidade, a sessão de provas de mortalidade da alma e de comunicação com o mundo espiritual. Hoje estamos com Luciane Vieira, podemos dizer co-dirigente do Instituto Salto Quântico aqui nos Estados Unidos, esposa de Marconi Vieira, ambos irmãos muito queridos do coração. Vou passar então a leitura. Antes que você se apresente, Lu, passar a leitura da mensagem para que logo em seguida nós continuemos nossa interação aqui. Os dados que estão destacados na mensagem em vermelho, não sei se dá para ver, são os dados desconhecidos do médium. Ou seja, Benjamin não tinha como saber que esses dados tinham a ver com a realidade de Luciane Vieira nesse momento, né? Vamos à leitura da mensagem, então. Minha tão estimada filha do coração, Luciane, estou muito feliz que haja recomeçado sua reencarnação em vários sentidos considerados. 1. Assumindo a direção de um grupo de estudos do Instituto Salto Quântico na América. 2. Reforçando o seu cuidado com as orações diárias, assim como com os cultos do Evangelho. 3. Fazendo-se mãe mais tolerante e amorosa, sem descurar da firmeza, nos pontos justos, nos momentos apropriados. Mas, em contrapartida, gostaria que se tranquilizasse quanto a 1. Não estar se julgando a profissional aplicada que costumava ser nos anos passados. 2. Não se sentir enérgica, como lhe era habitual, na defesa de seus pontos de vista, embora os apresente sem temores e claramente, em situações sociais e familiares. 3. Perceber uma pequena queda do tônus vital, um quase desânimo a se instalar, sem conhecer ou detectar motivos definidos. 4. Um grau maior de despreocupação, que lhe não era típica em relação a alguns parentes e amigos próximos, como se a ansiedade por ajudar os outros a resolverem suas questões se lhe houvesse largamente diluído. 5. Um impulso e pensamentos recorrentes, mais que o que lhe é peculiar, de tirar para si e o esposo, com os filhinhos ou não, períodos de férias, ainda que breves. 6. Notar alguns pequenos distúrbios de sono, mesmo quando se recolhe muito cansada, como interrupções ou até dificuldade, maior demora, em conciliar sono. Todos esses itens são relacionados a uma complexa junção de dois fatores etiológicos, um positivo e outro negativo. O primeiro, espiritual, concerne a maior maturidade alcançada, que a faz, por exemplo, menos estressada no exercício profissional quanto nos relacionamentos interpessoais. O segundo, o vetor negativo, um esboço de síndrome de burnout, como resultado da sincera aplicação em servir pessoas e solver seus problemas. As decisões e providências que vem a estimada filha a tomar, conforme suas condições atuais de tempo e outros recursos, correm por conta da elaboração das ideias aqui ventiladas e da inspiração que receberá de nosso plano de ação. Confiando-a, seus bebês, esposo, mana, mães e demais amados e empreendimentos à nossa Mãe Maior, Maria Santíssima, sua mãe espiritual e professora, Eugênia Aspásia, New Milford, Connecticut, Estados Unidos, 1º de novembro de 2013. Lu, você então se apresenta, por favor, ao nosso público, pode fazer seus comentários iniciais e a gente vai interagindo a respeito desses vários tópicos aí, né? Boa noite a todos, meu nome é Luciane Vieira e eu trabalho aqui no braço do Instituto Salto Quântico dos Estados Unidos, junto com meu marido. Como o Delano falou, faz pouco tempo, eu e Solange Viegas começamos a dirigir um grupo de estudos. E foi uma agradável surpresa para mim quando uma mãe chegou e disse que eu era uma nova professora do Instituto Salto Quântico. Eu meio que me engasguei, porque eu não esperava, eu não tinha visto assim, dessa maneira. Foi uma responsabilidade grande, mas é com muito prazer e honra que eu tenho certeza, quanto eu, quanto a Solange, nós sermos considerados dessa forma por uma mãe. Vou destacar algumas coisas. Então, primeiramente, perguntar se você comentou isso com Benjamin ou com alguma outra pessoa encarnada.
Não, Se ele não teria comentei. como deduzir isso tudo, ou algum desses itens? Não. É engraçado porque eu mostrei a mensagem para o Marconi e muitas deles ele me questionou, mas isso é verdade mesmo? Está acontecendo assim? Porque eu não dividi nem com ele. Isso realmente foram coisas íntimas minhas, que são partes das minhas preces, das minhas conversas com os espíritos, das minhas meditações, das minhas dúvidas do dia a dia como mãe, como profissional, que eu acho que todos nós temos, mas que a gente acaba no decorrer do dia a dia, a gente não comenta isso com as pessoas. Até porque a gente não, como ela mesma disse, sem saber o motivo, nem por que as coisas estão acontecendo assim. Então, isso realmente foram coisas bem íntimas minhas, que eu não dividi com ninguém, nem mesmo com meu companheiro. Pronto. Obrigado, Lu. Me chamou a atenção, mais uma vez, os temas, os assuntos que Eugênia aborda, e normalmente os espíritos abordam, né? Serviço, né, ela começou destacando exatamente essa nova atividade a que Lu está se dedicando, né? Os grupos de estudos de quartas-feiras aqui nos Estados Unidos. Tangenciou também temas relacionados a orações, né, destacando-os, e relações interpessoais, né? Você gostaria de destacar algum desses tópicos, algum desses temas, alguma coisa lhe chamou a atenção? Sim. Alguma coisa que ajude o nosso público a consolidar também a sua fé, né? Sim, porque as pessoas que me conhecem um pouquinho, e que são, né, o Marconi, meu tio que está aqui, meus amigos íntimos, sabem como eu sou protetora em relação às pessoas. E eu sempre tive essa ânsia de resolver o problema das pessoas. E como ela comentou, ultimamente eu tenho notado, de um tempo para cá, que isso tem acalmado mais, reconhecendo que nem mesmo os espíritos superiores fazem isso com a gente. No caso, eles nos dão as ferramentas, né, para a gente fazer a nossa parte, para a gente tomar as nossas escolhas, né, fazer as nossas escolhas, tomar o caminho que a gente escolher, e que a gente não tem o poder de fazer as pessoas, né, fazerem determinadas coisas, tomarem determinadas decisões, seguirem por rumos que a gente acha mais correto. Então, essa parte eu comecei a me tranquilizar mais, no caso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, nas minhas preces, eu estava um pouco preocupada. Será que eu estou sendo um pouco negligente com essas pessoas agora? Isso aqui que está mudando? Será que eu não... Por que eu não tenho mais essa ânsia tão grande? Não que tenha acabado, entende? Mas diminuiu bastante. E eu tinha essa dúvida. Nossa, o que está acontecendo comigo? Né? Em vez de eu melhorar, será que eu estou piorando? Agora eu não estou nem ligando para as pessoas mais, nesse sentido. Então, isso veio me ajudar muito. E o salto quântico vem ensinar muita coisa para a gente nesse aspecto, né? Que cada um está no seu momento, as pessoas têm direito a tomar suas próprias decisões e a seguir o seu próprio caminho. Como ela falou, né, uma maior despreocupação, alguma coisa assim, nesses termos. Isso. O que, inclusive, fere a memória de Benjamin, fere o perfil que ele tem de você, né? A avaliação que ele faz de você. Sim. Mas nesse mesmo tópico, ela disse que você continua colocando, não sei se nesse ou em outro, defendendo seus tópicos, seus pontos de vista, só que com uma outra abordagem, né? Com um outro estado de espírito, imagino. Sim, de novo, por a gente gostar tanto das pessoas, eu costumava colocar mais meus pontos de vista, mas sempre naquela intenção de que, não, da maneira que eu estou colocando, essa pessoa tem que compreender, porque é bom para ela, né? Eu não quero mais que essa pessoa faça isso porque ela vai sofrer, então eu quero que ela entenda assim. Hoje não, hoje eu continuo colocando meus pontos de vista, mas eu deixo a pessoa decidir se ela vai entender aquilo daquela maneira, como ela vai interpretar o que eu estou dizendo, e, de novo, é a escolha dela, nesse sentido. Pronto, Lu. Nós conversamos um pouquinho por telefone e surgiram algumas outras questões que têm a ver com a mensagem, mas que eu achei interessante compartilhar também com o público, você também, né, concordou? Sim. A perspectiva de quem está à distância, lembra que a gente conversou sobre isso? Ah, sim. Outra coisa também. A gente que está aqui nos Estados Unidos, a gente está sempre acompanhando nas reuniões de terça e quinta, no domingo, né? A gente está sempre assistindo as palestras. A gente vê diariamente mensagens, testemunho de pessoas, Eugênia falando de assuntos íntimos que só as pessoas conhecem. E, querendo ou não, ficava aquele pontinho assim, pequenininha, de inveja, né? Uma inveja santa. Mas já pensar assim, nossa, como eu gostaria de receber também, né, uma mensagem dessa. E a gente imagina assim, não, talvez seja porque a gente está muito longe, porque a gente não está tão perto, dentro do salto quântico lá em Aracaju, onde tem toda aquela energia, onde Benjamin está lá sempre. Então, de repente, é isso. A gente ficava nessa, a gente está sempre pensando assim, não, um dia, né, a gente tem certeza que a gente vai receber. E quinta-feira foi meu aniversário. Essa mensagem veio no dia seguinte, então, para mim, foi um presente enorme. O melhor que eu recebi até hoje. Eu nunca tinha recebido uma mensagem dessa. E isso. E uma outra coisa que
também surgiu nas nossas conversas, né? A culpa em relação ao seu pai, que mora lá no Brasil. Ah, sim. É isso? Isso. E eu liguei isso tudo com a mensagem. Não sei que quem está lendo de fora, a gente que sabe, né, que entende, sente, eu digo essa mensagem, eu falei com o Delano ainda. Não, mas eu estou interpretando isso mais com o coração. Eu sei que tem a ver. Pode ser que as pessoas não entendam assim, mas eu vejo assim. Só um parêntese. Isso não significa que ela interpretou os itens, os dados aqui, de forma livre, não. Ela confirmou todos os dados, né, como precisos, claros para ela, mas além desses itens, ela fez reflexões, fez associações nas relações que ela tem com outras pessoas, mesmo à distância, né, que é o caso do seu pai. Não, todos os dados, como eu confirmei com vocês, estão todos corretos. Mas eu fiquei mais maravilhada ainda, porque como amplia isso? Se a gente parar para pensar, e eu tenho pensado muito, né, todo momento a respeito dessas mensagens, e cada vez mais elas abrem para mim um outro aspecto que eu não tinha pensado ainda, está tudo ligado. E quando eu comentei com você do meu pai vive no Brasil, nós não somos próximos, mas eu sempre tive aquela intenção assim, aquela ideia assim, ele pode não ser um bom pai, mas eu tenho que ser uma boa filha. Então eu estava sempre procurando, sempre ligando, sempre chamando, e eu nunca recebi esse retorno. Aí eu me senti muito culpada, porque no Dia dos Pais, eu estava de férias e não liguei para ele. E aquilo ficou, né, como o Benjamin fala, me comendo o juízo, porque eu não tinha ligado para o meu pai. Daí, numa palestra de Mamin, eu vi ele falar alguma coisa nesse sentido, de que, né, que se a pessoa não está fazendo a parte dela, não é que eu deixei de sentir o que eu sinto pelo meu pai, eu agradeci porque ele é meu pai, porque ele me deu a vida, né, foi parte disso, tudo isso, eu tenho consciência disso, mas eu não me cobro mais naquele sentido de estar procurando, na realidade, uma pessoa que tá na cara, né, que se quisesse ter mais contato comigo, saberia onde eu estou. Então, quando eu tenho necessidade de fazer isso, eu chamo então, mas não que eu fique naquela cobrança de querer fazer esse contato. E tem a ver com aquele item da despreocupação um pouco maior, né, com relação a entes queridos. E por fim, só para concluir nossa sessão aqui, a questão do torcicolo, daquela dor que você sentiu de ontem para hoje. Isso. Eu tenho um problema na coluna que de vez em quando dá algum... Eu tenho um problema que eu fico mal mesmo. E ontem, na academia, eu dei um mau jeito e eu fico ruim. Marconi está aqui, viu como eu acordei hoje pela manhã. E eu comentei com ele, inclusive, como que eu vou fazer para ir lá hoje à tarde, dar meu testemunho? Eu estava desesperado por causa disso. Eu disse, não me importa ficar aqui entrevada, mas eu tenho que ir, né? Então, ele disse, olha, então é melhor tu conversar com os espíritos. Ele falou, tu não sentiu alguma resistência em algum momento? Eu disse, não, de maneira nenhuma, não tenho resistência nenhuma de ir lá falar a respeito disso. Para mim é uma honra. Ele disse, então, né, faz a tua parte. E realmente foi isso que eu fiz. Eu mandei as crianças para uma outra parte da casa e fiz as minhas preces longas. Peguei no sono, depois de quase 20 minutos fazendo prece, eu peguei no sono, rápido. Sei que foi coisa de 5 minutos. Mas quando eu acordei, a dor tinha passado quase que 50%. Daí eu já comecei a agradecer. E eu estava deitada, literalmente. Faziam 2 horas que eu não levantava, porque eu não aguentava. O peso da minha cabeça não aguentava a dor no pescoço. E tanto que ele desceu para estudar e eu fiquei deitada no sofá. E quando eu senti que teve aquela melhora, eu levantei. Aí me veio aquela na cabeça, não, vou tomar um banho quente. Tomei um banho quente. E quando eu saí do banho, eu não tinha mais dor. Eu tomei remédio a última vez às 8 horas da noite e não tenho dor agora. E isso, da outra vez que isso aconteceu comigo, só passou quando eu fui no quiroprata e ele fez os ajustes na minha coluna. Foi só assim que eu consegui melhorar. Não teve remédio, não teve nada que melhorasse. E aqui eu estou aqui agora, não tenho dor nenhuma. Maravilha, né, Lu? Consigo até me virar meu pescoço. Reforçando que ela fez a parte dela, né? Foi se recolher, fez orações, tomou um banho, né, pediu ajuda aos espíritos e, antes de tudo, estava disposta a servir, a estar aqui para dar o depoimento dela, né? Então, só concluindo as minhas colocações para passar as palavras finais de Lu, né? Eles esclarecem e confortam, mas não fazem o nosso dever de casa. Eugênia termina deixando uma espécie de charada ali no final para que Lu fizesse as reflexões dela, estudasse a mensagem e tomasse providências, inclusive para combater esse esboço, como ela colocou, né, de síndrome de burnout. Cada um pesquisa na internet para saber do que se trata, mas, enfim. Eu fiz isso, tá? Quando eu recebi a mensagem, fui olhar o que era, para ter certeza. Que ótimo. Suas palavras finais, então, Lu. Obrigado pelo seu depoimento. Eu só queria, de novo, agradecer, né, por essa oportunidade única de estar aqui, poder dar esse testemunho, poder falar dessa, né, maravilha que foi essa mensagem para mim. Esperar do fundo do coração que as pessoas consigam refletir, né, sobre a sua própria vida e descobrir também, porque eu acho que isso aí, não, como é uma característica das mensagens de Eugênia, não é só para mim, são coisas que as pessoas passam no seu dia a dia.
né? Todos os aspectos servem para todas as pessoas em geral. Então, mais uma vez, muito obrigada, agradeço a oportunidade, né? Fico satisfeita, muito mesmo, feliz de ter sido essa prova para mim, né? Que eu já sabia, que eles, né, como você mesmo falou, que eles existem, os espíritos estão nos escutando, ouvem as nossas preces, desde que a gente as faça. Só para concluir, interessante que ela descreveu um padrão seu que não é dessa semana, é um processo que vem acontecendo, ou seja, ela vem acompanhando seus processos íntimos durante todo esse tempo, apesar de você não receber mensagem pessoal, né, há um bom tempo. Sim, sim. Então, com certeza. Lu, obrigado pelo seu depoimento. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Obrigado, uma excelente palestra a todos. Boa noite.